E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos investimentos que mais tem feito barulho no Brasil, os fundos de investimento imobiliário, ou, para os íntimos, os FIIs. Se você sempre sonhou em ser dono de imóveis, mas a ideia de lidar com burocracia, custos altíssimos e inquilinos já te deu calafrios, pode relaxar. Este guia foi feito para você. Vamos nessa? Dá uma olhada nesse número, 2,7 milhões. Sabe o que é isso? É o número de pessoas que investem em fundos de imobiliários hoje no Brasil. E para você ter uma ideia do tamanho disso, há 10 anos eram só 93 mil pessoas. É um crescimento de quase 30 vezes. É uma verdadeira revolução acontecendo diante dos nossos olhos. E claro, isso levanta a grande pergunta, né? Por que essa forma de investir em imóveis virou essa febre toda? O que será que esses quase 3 milhões de brasileiros descobriram? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Fica aqui que você vai entender o segredo por trás desse boom. Bom, nossa primeira parada é a melhor parte: imóveis sem burocracia. A grande mágica dos FIIs é que eles resolvem, de uma vez por todas, as maiores dores de cabeça de quem investe em imóveis do jeito tradicional. Pode dar adeus para a papelada de cartório, para a ligação de inquilino reclamando de vazamento e para aquelas reformas que nunca acabam. Tá, mas o que é um FI afinal? Pensa nele como um grande condomínio de investidores, uma vaquinha gigante. Todo mundo coloca um pouco de dinheiro e um gestor profissional que entende tudo do mercado pega essa grana toda e investe em projetos imobiliários enormes. Com isso, você vira um pequeno sócio de shoppings, de galpões logísticos, de prédios de escritórios, coisas gigantescas. E quando a gente coloca lado a lado, a diferença fica gritante. Para comprar um apartamento você precisa de uma fortuna. Com FIs, você pode começar com menos de R$ 10. Vender um imóvel pode levar meses, até anos. Já uma cota de FI você vende em minutos, com alguns cliques no seu celular. E o melhor, em vez de apostar tudo em um único imóvel, você espalha seu risco por dezenas de ativos diferentes. E tudo isso sem você ter que administrar nada. Tem um profissional fazendo isso por você. Então, resumindo, as vantagens são muito claras. Você começa com pouco, dilui o risco em vários imóveis, tem gente especializada cuidando de tudo, compra e vende com uma agilidade incrível. E agora vem a cereja do bolo. Você recebe dividendos todo mês, que é como se fosse um aluguel. E o melhor de tudo, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Isso mesmo, dinheiro caindo na sua conta todo mês, livre de imposto. E isso não é um favorzinho não, é lei. Os fundos são obrigados a distribuir pelo menos 95% de todo o lucro que eles geram. A lei até fala que a distribuição mínima é semestral, mas a grande maioria na prática paga esses rendimentos todos os meses, religiosamente. É isso que garante aquele fluxo de aluguéis na sua conta. Certo. Agora que a gente já entendeu por que os FIIs são tão interessantes, vamos dar um passo adiante. Porque nem todo FII é igual, tá? Existem duas grandes famílias que você precisa conhecer para começar: os fundos de tijolo e os de papel. Vamos entender a diferença de uma vez por todas. A diferença, na verdade, é bem simples de pegar. FIs de tijolo, como o nome já diz, investem em imóveis de verdade. Prédios, galpões, shoppings. O seu ganho vem do aluguel que esses imóveis geram e da valorização deles com o tempo. Já os FIs de papel, eles não compram o imóvel. Eles investem em dívidas do setor imobiliário. Pense que eles estão emprestando dinheiro para o mercado. E o lucro, claro, vem dos juros desse empréstimo. Basicamente, em um você é dono, no outro você é o credor. E o legal dos fundos de tijolo é que o universo é enorme e super concreto. Você pode ser dono de um pedacinho daquele shopping que você adora ir, ou dos galpões logísticos de onde saem as encomendas que você compra pela internet. Você pode investir em prédios de escritórios no centro da cidade, em hospitais e até em hotéis. A variedade é gigante. Já do lado dos FIIs de papel, o negócio é mais financeiro. O fundo compra títulos como CRIs e LCIs. Na prática, ele está financiando o mercado, emprestando dinheiro para uma construtora terminar uma obra, por exemplo. Por isso, o principal risco aqui não é o imóvel ficar vazio, mas sim o risco de crédito, ou seja, o risco de quem pegou o dinheiro emprestado não pagar a dívida. Beleza. Agora você já sabe a diferença crucial entre tijolo e papel. A pergunta de $1 milhão é: como é que eu escolho um bom fundo? O que eu preciso olhar? Vamos ver agora os principais indicadores para você ficar de olho. Para os fundos de tijolo, a primeira métrica, a mais importante, é a taxa de vacância. O que ela mede? Simples. A porcentagem dos imóveis do fundo que estão vazios, sem gerar aluguel. É óbvio, né? Quanto menor esse número, melhor. Um fundo com uma vacância acima de 5% já acende uma luz amarela, porque significa que tem menos dinheiro entrando no caixa. Há outro indicador fundamental para os fundos de tijolo é o tal do P sobre VP, preço sobre valor patrimonial.
Ele basicamente compara o preço que a cota está sendo vendida na bolsa com o valor real dos imóveis que o fundo possui. Se esse número estiver abaixo de 1, pode ser um ótimo sinal. É como se o fundo estivesse sendo vendido com desconto, ou seja, você pode estar pagando menos do que os ativos dele realmente valem. Agora, vamos virar a chave para os fundos de papel. Aqui, a análise muda. O mais importante é olhar o rating de crédito. Pensa nisso como a nota de crédito dos títulos que o fundo investiu. Você quer procurar fundos com notas altas, como AAA ou AA ou AAA. Isso significa que o risco de quem pegou o dinheiro dar um calote é bem pequeno, o que te dá muito mais segurança. E por último, ainda nos fundos de papel, você precisa entender os indexadores. Eles te dizem a que o rendimento daqueles títulos está amarrado. Geralmente vai ser ou a inflação, o famoso IPCA, ou a taxa de juros, o CDI. O ideal é encontrar fundos que tenham uma carteira bem dividida entre os dois, porque assim você se protege em diferentes cenários da economia. Ok, mas vamos com calma. Nem tudo são flores, e a gente precisa ser realista. Nenhum investimento é livre de riscos, e é super importante que você conheça quais são eles. E claro, entender as regras do imposto de renda é crucial para não ter nenhuma surpresa desagradável lá na frente. Vamos falar sobre isso? Então vamos lá, direto ao ponto. Risco de mercado. A economia vai mal, a bolsa cai e a cota do seu fundo pode cair junto. Acontece. Risco de vacância, como a gente viu, é o fantasma dos fundos de tijolo. Risco de crédito é a grande preocupação dos fundos de papel. E, por fim, tem o risco de liquidez, que é basicamente a dificuldade de vender suas cotas rápido se o fundo for muito pequeno ou pouco negociado. E sobre o leão, a regra do jogo é bem simples, e este slide mostra perfeitamente. Regra número 1, a melhor de todas, os dividendos, aquele aluguel que pinga na sua conta todo mês, são isentos de imposto de renda se você seguir umas regrinhas básicas. Agora, regra número 2, se você vender suas cotas por um preço maior do que pagou, ou seja, tiver lucro na operação, aí sim, sobre esse lucro você paga 20% de imposto. Simples assim, a renda mensal é isenta, o lucro na venda é tributado. E para a gente fechar, eu quero deixar essa provocação para você pensar com calma. O que é melhor? Ser dono de um pedacinho de 10 shoppings diferentes, espalhando seu risco e recebendo aluguel de centenas de lojas, ou ser dono de um único apartamento, com todo o custo, todo o risco e toda a burocracia que isso envolve? A resposta para essa pergunta, pessoal, talvez explique por que quase 3 milhões de brasileiros já fizeram sua escolha. Valeu e até a próxima!